Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Mariana Denaro, que é médica otorrinolaringologista. Mariana tem formação, mestrado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, coordena o Serviço de Saúde Auditiva e Implante Coclear da UFMG e é coordenadora da residência médica em otorrinolaringologia do Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte. Então, primeiramente, Mariana, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da perfuração do tímpano. Obrigado, vamos lá para mais uma discussão. Então, para começar, o que é a membrana timpânica? Qual que é a função dela? A membrana timpânica é uma estrutura que separa o ouvido externo, né, o conduto auditivo externo, do ouvido médio. É uma estrutura que ela contém normalmente 3 camadas de célula. Então, uma camada mais externa, que se assemelha às células da pele, do canal do conduto auditivo, uma camada intermediária ali de tecido conjuntivo e uma camada interna que se assemelha mais às células da mucosa do ouvido médio. Então, ela tem como principais funções, né? Proteger o ouvido médio e transmitir o som do ouvido externo para o ouvido do ouvido externo para o ouvido médio e ouvido interno. Então, ela amplifica o som, né? A energia que chega ali da onda sonora, ela amplifica essa energia sonora para que ela chegue junto com todas o funcionamento ali, né, do ouvido médio, aquele som que vai chegar ali no ouvido inteiro. Ótimo. Então, então ela tem uma função auditiva, né, no sentido de Tem uma função amplificar auditiva e de proteção. e de proteção. Ótimo. E, bom, isso acho que é importante a gente entender para depois entender as consequências da perfuração, né? Agora, o que causa a perfuração no tímpano? Principal causa de perfuração do tímpano são as infecções. Pode ser uma infecção aguda, que perfurou e não fecha mais, mas principalmente as infecções crônicas, infecções de repetição. Outras causas de perfuração do tímpano são os traumas, né? Tanto trauma com cotonete ou qualquer outro objeto ali que a pessoa enfia no ouvido, como até traumas mais graves, né? Trauma crânioencefálico. Então, são principalmente os principais causas de perfuração: infecção e trauma. Ótimo. E aí no esporte, a gente tem alguns esportes também que são predisposição principalmente esportes aquáticos, né? Mergulho, alguns esportes com risco de trauma no ouvido, né? Como wakeboard, esqui, coisa assim. Isso. Então, assim, mergulho de profundidade, você tem que equalizar a pressão. Você vai mergulhando, vai aumentando ali a pressão atmosfera, né? Então, se você não equaliza a pressão ali, né? Você faz a manobra de valsar, você não equaliza a pressão direito ali, você pode ter como consequência uma perfuração do tímpano. Não é comum, mas pode ter. E esses esportes aquáticos que o senhor citou, é por trauma normalmente, né? Então, nós tá lá praticando wakeboard, cai com a orelha virada ali para a água, é um trauma importante. Isso aí pode perfurar o ouvido também. Ou o tímpano, desculpa, também. Ótimo. Então, isso tudo é trauma por uma alteração súbita de pressão. Então, seja ela num mergulho, que eu já disse assim que não é comum, mas pode acontecer, como, por exemplo, numa queda num esporte aquático, tipo wakeboard, por exemplo. Ótimo. E barulhos muito altos, assim, uma explosão, uma coisa assim, também podem Também pode, eventualmente. por um trauma, por uma pressão sonora muito intensa. Tiro, bomba, né? Tem paciente em jogo de futebol que explode bomba lá no estádio, do lado do ouvido do paciente, chega com o tímpano perfurado. Ótimo. E clinicamente, quais são os sinais e sintomas da perfuração no tímpano? O principal sintoma é a baixa de audição, que eu já disse que o tímpano tem a função de transmissão do som, da energia sonora ali, da energia mecânica para o ouvido interno. Então, baixa de audição, mas principalmente baixa de audição, mas também aquele ouvido que está perfurado, ele pode ter infecções, né, mais ou menos frequentes. Então, secreção, infecção e baixa de audição. Às vezes zumbido também, tontura, mas são menos comuns.
Ótimo. A infecção ela pode ser tanto causa como consequência da perfuração. Tanto causa como consequência. Uma infecção, infecções repetidas podem deixar como sequela uma perfuração, e também um paciente que tem uma perfuração do tímpano, às vezes quando entra água ali, né, mergulho de piscina, água do mar, vai ter uma infecção. Bom, diagnóstico acho que não tem muita discussão, pelo exame clínico, exame otológico, né, com otoscópio, né? Isso. Aquele quadro não infectado, então, o paciente que teve um barotrauma, que teve, enfim, não tinha uma otite média prévia, não tinha uma infecção prévia no ouvido. O que pode ser feito como tratamento? Você tem que, depois que você examina o paciente, é principalmente a orientação. Tem muitos casos, a maioria dos casos traumáticos, eles vão fechar sozinhos, eles cicatrizam sozinhos. Então, a não ser que seja uma perfuração traumática muito ampla, a grande maioria cicatriza sozinho. A perfuração pós-infecção, se não é uma perfuração grande, ela também cicatriza sozinha. Agora, se é um paciente que tem muitas infecções e aquela perfuração ali fica maior, aí não cicatriza sozinho. Então, o que a gente faz naquele paciente que está ali com a perfuração do tímpano? Se não está infectado, você só orienta em relação àquelas medidas de não deixar entrar água no ouvido, para evitar infecções recorrentes. E aí, depois, o tratamento é cirúrgico. Nos pacientes pós-trauma, a gente sempre espera pelo menos uns 2, 3 meses, porque, como eu já disse, a grande maioria dessas perfurações vão fechar sozinhas. Ótimo, então, só para ficar claro, quer dizer, a maior parte deles cicatriza sozinho e não precisa de cirurgia. A Das perfurações cirurgia traumáticas, sim. traumática, sim. A cirurgia você vai considerar, geralmente, no paciente já está com mais do que uns 3 meses aí de perfuração que não cicatrizou, Isso, ou num quadro com uma infecção associada. isso. Tá. E aí, nesses casos, o que pode ser feito? Bom, então, o tratamento é, nos quadros agudos de infecção, tratar com gota, ou, na maioria das vezes, gota, menos comum antibiótico oral. E, se não fechou sozinho, a gente esperou o tempo, não fechou sozinho, é um tratamento cirúrgico. Aí nós vamos fechar o tímpano ali, usar enxertos, né, de cartilagem, ou fáscia, ou pericôndrio, para poder fechar o tímpano e avaliar se teve algum outro dano ali, por exemplo, aos ossículos da audição. Mas aí é proposto o tratamento cirúrgico. Ótimo. E o tratamento geralmente é feito pelo próprio conduto auditivo? Depende. Depende da anatomia do conduto auditivo. Então, se a gente tem só vai fechar o tímpano, o osso da mastoide não está doente, o objetivo ali é só fechar o tímpano, a mucosa está boa. Se a gente pode, muitas vezes, fazer por dentro do ouvido com ótica, mas se é um conduto, às vezes, muito estreito, às vezes a gente faz também retroauricular, mas muitas vezes dá para fazer só por dentro do ouvido. Ótimo. Bom, obviamente que quando a gente está falando do quadro infectado associado a uma otite média crônica, tem um outro tratamento adicional, que é o tratamento da otite Exatamente. média crônica, né? Mas Exatamente. Uma perfura... considerado isoladamente a perfuração do tímpano, quer dizer, como um problema isolado, quando tem indicação de cirurgia, é feita a reconstrução da membrana, geralmente Isso, pelo conduto auditivo, eventualmente um acesso associado na exatamente. mastoide. Retroauricular. Tá, e quais são as consequências desse tratamento? O paciente recupera bem a audição, ela fica com alguma sequela? Geralmente recupera bem a audição, pode ficar com algum uma sequela residual, mas em geral, se o problema é só ali o tímpano, no ouvido bom, recupera bem. Ótimo. Quando que o paciente pode voltar para a piscina, por exemplo? Depois que cicatrizar, normalmente eu falo com o paciente só, em geral são 3 meses pós-cirúrgico. Às vezes eu consigo liberar antes, mas em geral 2 a 3 meses depois da cirurgia. Tá ótimo. Mariana, acho que deu para entender bem a condução aí da perfuração da membrana tipânica. Queria te agradecer mais uma vez aqui. À disposição para as próximas discussões. Obrigado, bom dia.